Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 3.7 do livro Hidráulica Básica. A instalação hidráulica predial da figura está em um plano vertical e é toda em aço galvanizado novo com diâmetro de 1 polegada e alimentada por uma vazão de 2 litros por segundo de água. Os cotovelos são de raio curto e os registros de gaveta. Então aqui o registro de gaveta, outro registro de gaveta, e aqui nós temos os cotovelos de raio curto. Okay? Determine qual deve ser o comprimento X para que as vazões que saem pelas extremidades A e B sejam iguais. Então, as vazões que saem pela extremidade A aqui tem que ser igual à vazão que sai pela extremidade B. Okay? Vamos então à resolução do exercício. Bom, esse exercício 3.7 ele se parece muito com o exercício 3.5, letra B, que já foi resolvido aqui no canal. Inclusive, o conceito-chave para a resolução desse exercício, eu vou deixar no final desse vídeo, onde eu faço uma análise geral, tanto do exercício 3.5 quanto do exercício 3.7. Ok? Então, a primeira coisa é o seguinte, nós temos essa vazão de 2 litros, ela vai se dividir em duas partes. Eu vou ter 1 litro por segundo seguindo aqui do lado esquerdo. Vou ter também 1 litro por segundo seguindo aqui do lado direito. Então, é isso que vai acontecer. E ele quer saber qual que é o valor de x, que é esse comprimento que nós temos aqui, qual é o valor necessário de x para que as vazões sejam iguais, certo? Então, vamos colocar aqui alguns valores que o exercício cita. Ele fala que o diâmetro é de 1 polegada, certo? Então, isso é igual a 0,025 metros. A vazão que nós vamos trabalhar no sistema internacional, já colocando ela no sistema internacional, vai ser 1 vezes 10 a menos 3, que é o 2 litros dividido em 2, 1 vezes 10 a menos 3 litros por segundo, certo? Ele fala que o material é aço galvanizado novo. Então, nós vamos utilizar a equação de Farr-Whipple-Isial, ok? Então, qual equação é essa? A equação de Farr-Whipple-Isial é essa aqui, ó, J, a perda de carga unitária, é igual a 0,002021, tá? Com Q, sendo a vazão elevado a 1,88, dividido pelo diâmetro elevado a 4,88, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é descobrir qual é a perda de carga unitária nesse problema. Então, é só a gente substituir os valores do diâmetro e da vazão. Então, aqui vai ficar assim, 0,002021. A vazão é 1 vezes 10 a menos 3, certo? Elevado a 1,88, dividido pelo diâmetro, que é 0,025, elevado a 4,88, ok? E aí nós vamos ter que o J, perda de carga unitária, é igual a 0,3045 metros por metro, certo? Nós vamos trabalhar com um valor arredondado de J. Vou colocar aqui. A gente arredonda sempre para cima, nunca para baixo. E ele vai ser igual a 0,31. Tá? Então, o tiozinho em cima do igual é que é aproximadamente igual, né? Quase igual a 0,31 metros por metro, certo? Então, este é o valor, tá, da perda de carga unitária, usando a equação de Farr-Whipple-Isial, ok? Que é indicada para tubulações com menos de 4 polegadas, né? Principalmente em instalação de rede de água fria, e quando a gente tem bastante acessórios, como registros de gaveta e os cotovelos de raio curto, tá? Então, esses aqui que eu já havia mostrado para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo de um cotovelo de raio curto e outro, tá? Aqui o registro de gaveta.
certo? Agora, nós vamos para a tabela, tá? Tabela 3.6, se quiser colocar aqui, ó. Tabela 3.6, certo? Na página 86, tá? Então, tabela 3.6, tá? Da página 86. Nessa tabela, a gente tem os comprimentos equivalentes, a gente vai transformar essas perdas de carga localizada no equivalente em perdas de carga distribuída, considerando a mesma vazão e o mesmo diâmetro. Tá? Então, para o cotovelo de raio curto, a equação que eu tenho é essa aqui, ó. O comprimento equivalente, o LE, é igual a 0,189, certo? Mais 30,53 vezes o diâmetro. Já para o registro de gaveta, a gente tem uma outra fórmula, que é essa aqui, ó. O comprimento equivalente é igual a 0,010 mais 6,89 vezes o diâmetro, ok? Importante aqui mencionar que essas equações, elas são válidas para ferro fundido e aço galvanizado, que é o caso do exercício, que trata de aço galvanizado novo. Porém, elas não são válidas para PVC e cobre. Tá? O que aconteceu? Quando essas equações foram obtidas, eles perceberam que essa relação de linearidade, porque essas duas equações são lineares, são funções do primeiro grau, elas não conseguiam, não eram verificadas quando a tubulação era o PVC e o cobre. Tá? Aí aqui a gente vai utilizar um conceito, que é o conceito que a gente utiliza quando está trabalhando com comprimentos equivalentes. A gente vai trabalhar com essa questão aqui. O comprimento total da tubulação vai ser o comprimento real, LR, mais a somatória dos comprimentos equivalentes. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A tubulação do lado esquerdo, por exemplo, ela tem aqui, ó, 2 metros de comprimento e depois 1,5 m. Então, esse é o comprimento real. Tá? Já a tubulação do lado direito, ela tem aqui o 0,5, o x, que a gente não sabe, e o 0,3. Então, nós vamos trabalhar com o comprimento real somando, tá, com os comprimentos equivalentes, que são os comprimentos que vão produzir a mesma carga que a perda de carga localizada, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular o comprimento equivalente para o cotovelo de raio curto. Tá? Então, aqui eu vou colocar, ó, cotovelo, raio curto, certo? Esse cotovelo de raio curto, eu vou colocar aqui LE é igual a 0,189, certo? Mais 30,53 vezes o diâmetro, que nesse caso é 0,025, certo? Então, o comprimento equivalente para o cotovelo de raio curto, ele vai ser 0,9523 metros, tá? Vamos até colocar aqui, colocar na cor vermelha, em destaque, o comprimento equivalente, que a gente vai precisar dele, tá? Para o registro de gaveta, vamos fazer o mesmo procedimento, porém com a fórmula para o registro de gaveta, certo? Então, para o registro de gaveta, o LE é igual a 0,01, tá? Mais 6,89 vezes 0,025, tá? Então, o comprimento equivalente, nesse caso, vai ser igual a 0,1823 metros, certo? 0,1823 metros, tá?
Agora que nós temos o comprimento equivalente, tanto para o cotovelo de raio curto, quanto para o registro de gaveta, nós vamos calcular o comprimento total, tanto da tubulação do lado esquerdo, quanto a tubulação do lado direito. Tá? Então vamos começar aqui, ó, tubulação esquerda. Tá? Então, escrevendo aqui, ó, que é a tubulação esquerda, certo? E destacando aqui, tá? E aí a gente vai utilizar esta equação aqui para calcular o comprimento total. É o comprimento real mais a somatória dos comprimentos equivalentes. E, na verdade, o comprimento real seria a somatória dos trechos, tá? Então, aqui, eu vou escrever como LTE, tá? Que é o comprimento total da tubulação esquerda. Então, nesse caso, ó, vai começar assim. Eu vou começar com o 2, tá? Que está aqui. Depois o 1,5 e depois o 3. Então, eu estou somando os trechos reais. Então, aqui vai ficar 2, tá? Mais 1,5, certo? Mais 3 não, na verdade é 2,3, tá? Então vai ficar 2 mais 1,5 mais 0,3. Agora eu vou somar os comprimentos equivalentes da tubulação esquerda, tá? Então a tubulação esquerda ela tem aqui, ó, um cotovelo de raio curto, outro cotovelo de raio curto e um registro de gavetas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui vai ficar assim, 2 mais 1,5 mais 0,3, tá? Mais 2 aqui, ó. Por que 2? Porque é duas vezes o comprimento do cotovelo de raio curto. Então, duas vezes 0,9523, certo? O que mais? Mais o comprimento do registro de gaveta, que é 0,1823. Tá? Então, o comprimento da tubulação esquerda, o comprimento total, tá? Ele é igual a 5,89 metros. Então, é assim, se a gente substituísse as perdas localizadas produzidas pelos dois cotovelos de raio curto e por um registro de gaveta, o comprimento virtual da tubulação produziria a mesma perda de carga total, porém na forma apenas de perda de carga distribuída, ou seja, ao longo da tubulação, esse comprimento é de 5,89 metros, certo? Agora nós vamos fazer o mesmo para a tubulação direita. Então vou colocar aqui, ó, tubulação direita, ok? Na tubulação direita, a gente vai começar também somando os trechos, ok? Então aqui na tubulação direita, o primeiro trecho que eu tenho é esse aqui, ó, 0,5. Depois um outro trecho que é x, eu não sei o valor, mas ele vai entrar na soma com o x mesmo, mais o 0,3 também, tá? Então aqui, para a tubulação direita, vai ficar assim, ó, 0,5, tá? Mais x, tá? Mais 0,3. Observem que esses três aqui, eles se referem ao comprimento real, tá? Mas, e aí a tubulação direita, né, é uma coincidência, mas ela tem o mesmo número. Ela tem aqui dois cotovelos de raio curto, um 2 e um registro de gaveta. Tá? Então aqui vai ficar igual à tubulação esquerda. Duas vezes 0,9523, tá? Mais 0,1823, ok?
comprimento da tubulação direita vai ser igual a 2,89 mais x. Tá? 2,89 mais x, uma vez que a gente não sabe o valor, e é exatamente isso que o exercício quer que a gente descubra, certo? Agora é o seguinte, para a gente fechar o exercício, a gente precisa relacionar essas perdas de carga, tá? E eu vou deixar aqui no final desse vídeo a indicação para um exercício, uma observação que eu faço, que é uma análise geral, tanto do exercício 3.5 quanto do exercício 3.7. Tá? Nesse caso é o seguinte, como elas estão na vertical, eu vou escrever assim, que a tubulação, a perda de carga do lado esquerdo, ela tem que ser igual à perda de carga do lado direito, porém a do lado direito, se a gente observar, ela existe um certo desnível aqui, ó. Tá? Então, se eu prolongar essa linha reta aqui, eu percebo que a água aqui, ela precisa subir uma altura maior. E à medida que a água faz esse percurso, ela ganha carga de posição, mas ela acaba perdendo carga de pressão. E a perda de carga hidráulica sempre se manifesta através da perda de carga de pressão. Então, na prática, e esse valor que ela precisa subir, na prática ela perde esse valor de carga, como perda de carga hidráulica também, indiretamente, porque ela está perdendo pressão. Tá? Então, eu poderia escrever assim, ó, que a perda de carga hidráulica do lado esquerdo é igual à perda de carga hidráulica do lado direito, mais esse ΔZ que a gente tem aqui, que é aquele desnível, certo? Esse desnível, como o comprimento total é x, e esse pedaço aqui vale 1,5, tá? Que é o pedaço que a gente tem aqui do lado esquerdo, esse desnível aqui ele vai ser igual a x menos 1,5, certo? Então, substituindo aqui, nós vamos ter o seguinte, que a perda de carga hidráulica do lado esquerdo, a tubulação esquerda, é igual à perda de carga hidráulica da tubulação direita, certo? Mais x menos 1,5, ok? E aí aqui é o seguinte, como que a gente calcula a perda de carga? Vai ficar assim, J, a perda de carga unitária, vezes o comprimento total da tubulação esquerda, é igual a J novamente, vezes o comprimento total da tubulação direita, certo? Mais x menos 1,5. O J, a perda de carga unitária, a gente já calculou, tá? E aqui está o valor dele, ó, 0,31 metros por metro. É o valor de J, a perda de carga unitária. Então aqui vai ficar assim, ó, 0,31, certo? Vezes 5,89, que é o comprimento da tubulação esquerda, é igual a 0,31 novamente, é o mesmo, a perda de carga unitária é a mesma para as duas tubulações, porque é a mesma vazão e o mesmo diâmetro. Tá? Então, 0,31 vezes, e aqui a gente vai abrir um parênteses, porque aqui vai ficar 2,89 mais x, certo? Mais x menos 1, mais x menos 1,5, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Fazer essa multiplicação aqui e vou fazer a distributiva. O 0,31 vai multiplicar o primeiro termo e depois o segundo. Tá? Então, continuando aqui embaixo, a gente vai ter o seguinte, ó, 1,8259, tá? É igual, tá, a 0,8959, tá? Mais 0,31x mais x, tá? Menos 1,5. Tá? E aí, se a gente somar todos os números, a gente vai ter o seguinte,
2,43, vamos colocar ele do lado esquerdo, é igual a 1,31x, tá? Aí passa 1,31x para lá dividindo, e a gente obtém que o valor de x é igual a 1,85 metros, ok? Então, esse é o valor necessário para que as vazões sejam iguais, tanto na tubulação do lado esquerdo quanto na do lado direito. Um exercício muito parecido com o 3.5, só que no 3.5 ele falava de uma perda localizada, enquanto que o registro de gaveta devia estar parcialmente fechado ou parcialmente aberto para que produzisse, né, a mesma vazão. Nesse aqui não, nesse aqui a gente estava falando de uma tubulação de um comprimento real da tubulação, ok? Então esse foi o exercício 3.7, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.